Bom dia, sétimo ano. O tema da aula dessa semana é verbos. Na verdade, são os verbos regulares e irregulares. Só que, para tanto, eu vou voltar um pouquinho antes, no conteúdo que nós estávamos estudando, para vocês lembrarem sobre o que nós falávamos e aí a gente prosseguir com os estudos. Então, os verbos, eles são divididos, a estrutura do verbo é dividida em radical, desinência verbal e vogal temática. Então, o radical é aquela parte que não muda no verbo. Então, quando você estiver conjugando, essa parte ela não vai mudar. Por exemplo, o verbo ensinar. Eu ensino, tu ensinas. Essa parte aqui, ela não muda, ou seja, é o radical. Sofrer, sorrir. Nós aprendemos também que o verbo ele tem primeira, segunda e terceira conjugação. Então, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Além disso, nós temos também na estrutura do verbo a desinência verbal. E aí eu fiz a recuperação para vocês sobre quais são os modos verbais, indicativo, subjuntivo, imperativo. Lembrando que o imperativo, já que a gente está falando de imperativo, eu falo para vocês, fiquem em casa, é uma ordem, tá? É um conselho, uma ordem, um pedido, uma súplica, por favor. O tempo, pretérito, aí dentro do pretérito nós temos perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente e futuro. A pessoa, sempre quando eu falar pessoa, eu tô falando se é primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o número vai ser se o verbo está no singular ou no plural. E a vogal temática é aquela vogal que eu expliquei para vocês que conecta o radical ao resto do verbo. Então, aquela vogal que traz meio que uma ligação entre os dois. Então, cantar, cantamos. A gente tem uma vogal temática aqui para fazer a conexão da desinência com o radical. E aí, aqui, relembrando a conjugação dos verbos, terminados em a, primeira, em er, segunda, em ir, terceira conjugação. E agora sim a gente vai começar a falar sobre os verbos regulares, irregulares e os verbos defectivos. Então, nós temos os verbos regulares, eles são a maioria dos verbos. Então, é aquele verbo que não tem o radical alterado quando a gente faz a conjugação, nem o radical e nem as desinências. Então, ele segue toda a regrinha de não alteração do radical, o radical se mantém, por exemplo. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina. O verbo comer, eu como, tu comes. Cantar, eu canto, tu cantas. Amar, eu amo, tu amas. Ele segue uma regrinha. Já os irregulares é aquele que não segue essa regra. Ou seja, o modelo de conjugação vai ser completamente diferente do que a gente conhece. Por exemplo, o verbo fazer. A gente vê muita criança, quando está aprendendo a falar, seguir a regrinha da conjugação, só que o verbo fazer é um verbo irregular. Então, ela fala, eu fazia. Ela não entende que a conjugação é um modelo irregular. Só depois, quando ela vai ouvindo as pessoas falando, é que ela entende essa forma irregular do verbo. E os verbos defectivos são aqueles que não possuem alguma conjugação em alguma pessoa. Por exemplo, o verbo abolir, eu não posso falar eu abulo ou eu abolo, não existe. Então, essa conjugação é defectiva. Então, os regulares são os mais fáceis. Eles seguem as regrinhas aqui, ó. Vamos lá. Nós temos um verbo de primeira conjugação, cantar, um de segunda, bater, e um de terceira, que é partir. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Essas letrinhas em rosa são as desinências, que indicam modo, tempo, número e pessoa. Por exemplo, essa desinência no tempo presente, da conjugação no tempo presente, a gente vê que sempre o eu vai ser terminado em o. Eu canto, eu bato, eu parto. Aqui sempre vai terminar em S. Tu cantas, tu bates, tu partes. Aqui ele não tem desinência, então ele canta, ele bate, ele parte. O nós tem a desinência mos. Nós cantamos, nós batemos, nós partimos e assim sucessivamente.
Então, elas sempre vão terminar nessas desinências e sempre vai ter a vogal temática. Em alguns casos, a vogal temática não aparece, mas na maioria deles aparece aqui, ó, no meio. Tu cantas, nós temos uma vogal para conectar o radical à desinência. É isso. Agora nós vamos falar um pouquinho dos verbos irregulares. Como eu já expliquei para vocês, eles não seguem um modelinho, né? O modelo que a gente viu anteriormente dos regulares. Então, eles não têm uma forma específica. Eles vão terminar em O, ou em E, S ou MOS, como a gente viu anteriormente. Ele vai, ao longo da conjugação, ele vai mudando completamente. E de um verbo para o outro também, ele não segue um padrão. A gente vê isso, esses são os verbos, eu trouxe verbos muito conhecidos, que a gente usa muito e que a gente erra bastante na conjugação. Então, o verbo ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Vocês perceberam como muda completamente de uma conjugação para outra? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm, com um acentinho aqui porque tá no plural. Então, de uma conjugação para outra vai mudando e não segue um padrão. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. É feio, mas os feios também amam, como eu digo para vocês. Eu venho, o verbo vir. Vir de andar mesmo, tá, gente? Então, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. E o bom é que, assim, esses verbos, eles são... alguns outros derivam deles, que é o caso de rever. E aí, a conjugação é a mesma. Eu revejo, tu revês. O ter, o reter deriva de ter. Então, eu retenho, tu retens. O por, repor, supor. Tantos outros verbos que derivam do verbo por. Então, eu reponho, tu repões. O verbo intervir, que muita gente erra na conjugação. Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Então tem que tomar cuidado para não conjugar errado. Então aqui eu também trouxe alguns verbos que são muito conhecidos, né? Dos tipos irregulares. Ser, fazer, dar, averiguar, ir, rir, são verbos que não vão seguir um padrão. Eles vão ser irregulares. O verbo ser, por exemplo, ele é extremamente irregular, porque ele muda completamente de uma conjugação para outra. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, o verbo vai mudando muito ao longo da sua conjugação. Então, são verbos que a gente tem que tomar cuidado na hora de conjugar. Só que, para nossa felicidade, são só 289 verbos que são irregulares. Todos os outros são regulares.